Conversa com meu povo. Queria com vocês nesse programa refletir sobre a fé e a caridade. E é claro que somos também movidos pela esperança. Primeiro momento, porque já estamos quase indo aí para a conclusão do ano, tanto civil, mas também depois, o ano litúrgico. Mas hoje gostaria de refletir sobre a fé e caridade. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de 5 a 9, encontramos esta bela passagem que nos ajuda a pensar em tudo aquilo que vivemos, que aí já vamos concluindo, como eu dizia, tanto o ano litúrgico, logo, celebrando Cristo Rei, mas também o ano civil, tudo aquilo que passamos, tantos momentos difíceis. E assim, apresento aquilo que encontramos na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos e vede se estais na fé. Provai-vos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? E o que pedimos em nossas orações é o vosso aperfeiçoamento. Meus irmãos e minhas irmãs, falar da vida de fé em um mundo indiferente e de valores sempre conflitantes leva-nos a refletir se ainda é possível. Referir-se à vida, examiná-la, é pensar num transcendente, é pensar no outro. É possível viver ainda esta profunda aventura para sermos sinais de Deus? Hoje nós falamos muito que o homem conseguiu transcender, ir além de si mesmo, mas muitas vezes esse ir além de si mesmo permanece nesta realidade mais imanente, palpável, mensurável, que nós estamos falando de um transcendente e transcendente. E qual concepção possuímos de nós mesmos? Não seria de um ser em processo de vir a ser? Não deveríamos tender para a realização de uma intenção ou de um projeto pessoal, ou seja, uma visão, hoje se usa muito esse termo, uma visão proativa, onde não nos tornamos meros produtos ou resultados do ambiente ou de um inconsciente desconhecido? Existe uma originalidade individual que vai em direção à maturidade. Somos pessoas, homens e mulheres, únicos e irrepetíveis. E aí vamos em direção à maturidade, num renovamento contínuo dos processos e dos dinamismos que regeneram sempre a aspiração em direção a precisas finalidades desejadas. Então é um momento, é um tempo. Vivemos quantas vezes, tempo da pandemia, tantas dificuldades, pessoas que experimentaram a solidão, que até mesmo desenvolveram processos psicológicos que precisam ser cuidados com carinho, síndrome do pânico, depressão e tantas outras coisas. Quais as características, então, para uma atitude que se renova, uma atitude proativa? É a capacidade de amar de modo profundo e desinteressado, à procura, claro, de um bem que é intuído, comum, a capacidade e a responsabilidade no alcançar os objetivos desejados, a capacidade de conhecer-se, de aceitar-se e de perceber a realidade de modo relativamente objetivo. Um tom também emotivo se faz presente, caracterizado, é claro, pela alegria de construir e pelo desejo em crescer, melhorar. É isso que devemos ter presente. Examinar a nós mesmos e ver se estamos na fé. Reconhecer que o Senhor está em nós, a sua vida e sua presença, a sua inabitação é que nos deve e que nos dá, melhor, possibilidade de irmos além, de sairmos de situações difíceis para poder resgatar aquele estado de ânimo
que, claro, não é a ausência das dificuldades, mas que nos estrutura a nossa personalidade, nosso caráter. E assim, uma fundamental confiança em si e nos outros poderá assim vir, a aparecer. A presença de um projeto de vida em torno ao qual unificar a própria existência, integrar a própria personalidade, a presença de um sistema de valores, e esse para nós são os valores evangélicos, entre os quais tem precedência também, presença daqueles sociais, e tudo. Esses dias nós estamos com toda a igreja olhando para a realidade de tantos irmãos e irmãs necessitados. Celebramos o 5º Dia Mundial dos Pobres. Então, para o mundo, se faz primordial o conceito de autorrealização, entendido como a realização criativa e otimista das potencialidades de um sujeito, de uma pessoa confiante em si mesmo e no qual prevalece aquela tensão em direção ao crescimento e o aperfeiçoamento. Mas a autorrealização, ela deve andar, esta autorrealização unida à autotranscendência, onde homem e mulher é fundamentalmente orientado em direção a algo que o transcende, que está além, acima de si mesmo, que possui um significado a ser realizado, mesmo diante das provas e dos sofrimentos da vida. Um ser humano, uma pessoa, homem e mulher, para encontrar ou amar. E, por fim, um tu transcendente com o qual o homem é sempre em realização, mesmo que, às vezes, de modo inconsciente ou escondido. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes temos diante de nós uma imagem concreta ao ser alcançada e percebemos a vida como uma meta pessoal, um trabalho a ser realizado, não de modo determinado pelo seu instinto ou por fatores ambientais, mas escolhido deliberadamente como uma intenção e como um ideal construtivo de um crescimento pessoal. Nós aprendemos sempre mais e sempre melhor a usar os meios adequados para conseguir estes objetivos desejados quando nós amamos a vida, quando nós amamos o outro de modo maduro e criativo. Então, o Papa nos faz um forte apelo para que olhemos, para a necessidade dos nossos irmãos, os pobres. Podemos demonstrar em nossa vida uma tendência à decadência, à regressão, a regredirmos. Qual é o caminho que devemos percorrer? Como entender, à luz da fé, uma concepção mais positiva da pessoa e dar uma importância àquelas intenções que devem brotar da nossa experiência com o Senhor, com Deus, Tendo sempre uma reta intenção para fazer o bem e fazer o bem aos outros. E aí nós nos abrimos para o encontro social, para esta abertura aos valores, o sentimento religioso que se torna mais maduro e buscar esta concepção unificadora da vida que descreve o homem livre e capaz de construir o bem na atitude de crescimento, mas também, claro, será possível na atitude de conversão, aberto aos outros, na vida comunitária, dotado de um específico projeto de vida que unifica as suas energias e canaliza tanto para finalidades concretas, como para ideais e valores transcendentais. Às vezes procuramos uma autorrealização que nos faz compreender como sujeito que devemos escolher a vida e viver a vida de fé que será capaz de desenvolver um otimismo, uma criatividade, com todas as suas forças e capacidades pessoais, sentindo-se profundamente, claro, realizada e contente. A autotranscendência, meus irmãos e minhas irmãs, à luz da fé, nos faz compreender que a realização de si,
é uma consequência do superamento ou do dom de si em uma escolha de valores, como eu aqui tenho repetido, transcendentais, e não um fim fechado em si mesmo. Como é que nós poderemos ou iremos olhar para a necessidade dos outros e, sobretudo, dos pobres em suas necessidades? O cristão, ele se constrói a partir dos valores evangélicos, segundo os quais, perdendo a si mesmo por causa do reino de Deus, no serviço aos irmãos, ele se reencontra e se autorrealiza. O sentido e o valor de uma vida dedicada totalmente ao serviço e ao dom de si aos outros, como se supõe numa vida cristã, numa vida de fé, são radicadas na escolha prioritária e fundamental de Deus, experimentada pela pessoa como significado e meta última da sua existência. Agora, é claro, lembramos, amamos o Senhor acima de tudo e amamos os irmãos, porque quem diz que ama a Deus, mas não ama o irmão, é mentiroso. Quando a fé, quando a vocação autêntica, essa informa por meio das escolhas operativas e nos comportamentos éticos, concretos, cotidianos, a sua autenticidade, a vida se constrói como meta aberta, nos faz compreender que o ato de assumir esses ideais e esses valores cristãos devem ser entendidos como um caminho formativo permanente. E nossos irmãos e irmãs nos ensinam isto. E precisamos nos empenhar mais, meus irmãos e minhas irmãs, para fazer o bem, para viver a caridade, em um crescimento contínuo em direção ao ideal perseguido ao longo de todo o arco da vida, ao qual se une a capacidade de saber prorrogar a satisfação ligada a nossas realizações, assim, muito mais fechadas em nós mesmos e egoístas, e, é claro, também sem ficar desiludidos ou frustrados nas próprias expectativas. O cristão afirma, então, perceber ou intuir no profundo de si a presença de Deus, que ele experimenta como algo gratuito, um dom, uma intervenção que vem de Deus, da sua graça, e que a acolhe livremente como um bem em si mesmo, e que o guia e o faz unificar os diversos aspectos da sua vida pessoal e social e a empenhar-se com criatividade e responsabilidade para encontrar soluções plenamente humanas aos problemas da existência. Daqui a pouco nós retornamos para o programa para continuarmos nossa reflexão. Conversa com meu povo. E assim continuamos nossa reflexão, articulando esta ideia de fé e caridade e que somos convidados a viver, claro, na esperança certa, que é o próprio Senhor. Que ao vivermos todas estas realidades e procurarmos sempre corresponder à graça que nos é dada, possamos desenvolver um estado de ânimo que nos ajude a abrir-nos para o futuro, que nos ajude de novo a renovar a confiança nos outros, a confiança em nós mesmos, que nos ajude olhando assim para o Senhor, a termos um equilíbrio, serenidade, prudência, buscarmos viver a alegria, o serviço, o amor, o perdão, o diálogo e também uma necessária integração das experiências boas ou más. Ser justo, ser objetivo e, claro, ter a consciência que Deus nos chamou à vida. Meus irmãos e minhas irmãs, toda a igreja se volta para as necessidades do mundo e como o Papa Francisco sempre gosta de lembrar, de olharmos para a humanidade, para toda a criação e ver esta realidade como um lar comum,
onde devemos ter esta sensibilidade para com, sobretudo, com os necessitados, com os pobres. Mas pensemos, meus irmãos e minhas irmãs, quantos benefícios recebemos de Deus todos os dias? Quantas graças! Deus é constantemente bom e misericordioso para conosco. Mas sabemos enxergar em seus favores o convite a uma conversão cotidiana? Sabemos dar a Jesus o que Ele quer de nós em resposta? Jesus veio ao mundo para revelar definitivamente Deus como Pai. Um Pai que busca seus filhos. Mas para chegar ao Pai é preciso ir ao Filho, ou seja, ter fé nele. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Do Pai é que nos vem o dom da fé, um dom que é derramado sobre quem tem humildade, sobre quem aprende a reconhecer a ação de Deus na simplicidade, sobre quem aceita os misteriosos caminhos de Deus. Jesus pedia daqueles homens a fé, uma fé sincera, que não pede muitas explicações, mas se lança em Deus, se lança porque enxerga em tudo a bondade do Pai. Quantas vezes em nossas vidas Jesus nos terá dito repetidamente: eu sou o pão que desceu do céu. E nós não soubemos escutá-lo, porque buscávamos dele somente o pão, dos bens materiais, dos problemas resolvidos, do sofrimento afastado a todo custo. Quantas vezes Jesus quis me dar a vida e nós a recusamos? É claro que o Senhor pede que também sejamos uma mediação humana. Nós todos, revestidos da sua graça, somos convidados também a aproximar-nos daqueles irmãos e irmãs que teremos possibilidade de oferecer uma ajuda material, mas acima de tudo, uma presença, uma palavra de estímulo, para que a pessoa possa, ou melhor, restituir a sua dignidade. A caridade, então, isso aqui eu trago presente o pensamento do Papa Francisco. Não é uma performance estéril, ou a caridade não é uma simples doação para silenciar a nossa consciência. O que nunca devemos esquecer, meus irmãos e minhas irmãs, é que a caridade tem a sua origem e essência no próprio Deus, que é Pai. Caridade é o seu abraço, o abraço de Deus, nosso Pai, a cada homem e mulher, especialmente os mais sofridos, os sofredores, que ocupam um lugar preferencial em seu coração. Assim, o Papa Francisco nos convida a vermos de um modo mais profundo, autêntico, o significado da caridade. Caridade não é um mero serviço, porque a igreja ela se tornaria o quê? Como diz ele, uma agência humanitária e o serviço da caridade, um departamento logístico. Em nossas paróquias, na Arquidiocese, já começamos esta campanha tão conhecida por nós, a Belém Casa do Pão, que ajuda muitas pessoas. Existem outros modos de uma arrecadação de ajuda material para que possa chegar à mesa, aos lares de tantas pessoas. E quem dera que este modo de sensibilidade pudesse ser durante todo o ano, não só em um momento, em uma campanha específica. Mas a igreja é algo diferente e muito maior, retomando aquela ideia de que não é uma simples agência humanitária ou um departamento logístico. Ela é, em Cristo, o sinal e instrumento do amor de Deus pela humanidade e por toda a criação. E como gosta sempre de lembrar o Papa, o nosso lar comum. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está em jogo o serviço da caridade, mas naquela visão do homem que não pode ser reduzida a um único aspecto,
mas envolve todo o ser humano, porque todos nós somos filhos e filhas de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que ao celebrarmos este 5º Dia Mundial dos Pobres, possamos lembrar e recordar que os pobres são, em primeiro lugar, as pessoas, e em seus rostos estão, ou melhor, está escondido o rosto do próprio Cristo, do próprio Senhor. São sua carne, sinais de seu corpo crucificado, e temos o dever de alcançá-los nas periferias mais extremas e nas masmorras da história, como também nos lembra o Papa Francisco, com a delicadeza, com a ternura da Igreja, que é mãe. Então devemos olhar para a promoção, para esta promoção de todo homem e de toda mulher, de todos os homens e mulheres, para que eles possam ser também, claro, autores e protagonistas de seu próprio progresso. O serviço da caridade deve, portanto, escolher qual lógica? A lógica do desenvolvimento integral, como antídoto à cultura do desperdício e da indiferença. Mas enquanto isso não chega, enquanto tantos irmãos e irmãs não chegam, é urgente, tantos que passam necessidades e fome. E esta é a nossa missão, esta é a nossa vocação. E seremos julgados por isso. Quanto nós também tivermos a possibilidade de, na vida, abrir os olhos e ter essa sensibilidade para as mais diversas realidades de nossos irmãos e irmãs. Então, assim, esta comunhão entre nós nasce do encontro com quem? Com Jesus, com o Filho de Deus, que através da proclamação da Igreja estende a mão para os homens e mulheres e cria comunhão. Esta aqui é a realidade. Quantas de nossas paróquias temos as mais inúmeras realidades e sensibilidades? Em nossa paróquia mesmo, na Paróquia Santíssima Trindade, temos lá a presença da Fraternidade O Caminho, que atende tantos irmãos e irmãs em situações que precisam de uma proximidade, de um acompanhamento. Como eles mesmos dizem, são esses os filhos prediletos, esses que precisam da nossa ajuda. E que, de algum modo, claro que uma ajuda material vem como resposta imediata para uma realidade, uma situação, mas o desejo mesmo é que possam se desenvolver, possam progredir e retomar a sua dignidade de modo integral. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é a comunhão em Cristo e na Igreja que anima, que acompanha e sustenta o serviço de caridade, tanto nas próprias comunidades, quanto em situações, como dizia, de emergência em todo o mundo. Então, em primeiro lugar, nossa natureza nos dá, sermos homens e mulheres, e ainda mais, filhos e filhas de Deus, nos dá esta realidade de nos interessar pelos outros. Somos essencialmente amor. Quando negamos isto, quando nós nos fechamos, nós estamos negando a nós mesmos. Quando há algo belo em nós, nos sentimos, como que impelidos a comunicar estes bens. Então, assim façamos. Somos ou não somos felizes por sermos filhos e filhas de Deus, de vivermos a nossa fé? Precisamos, então, testemunhar isso com a vida, com o cuidado. E assim, então, toda a nossa realidade também poderá expressar isto de modo bem concreto, onde nossas mãos se abrem para ajudar, nossos pés nos levam aonde o irmão mais precisa. Então, que celebremos, meus irmãos e minhas irmãs, esta realidade, ou que tomemos consciência de que nós cristãos temos o compromisso e a responsabilidade, uns com os outros, para que não falte nada, e sobretudo aquilo que é essencial, aquilo que é básico, porque em toda essa realidade que vivemos da pandemia, nós experimentamos que tem pessoas que estão privadas até daquelas suas necessidades mais básicas. É isto que precisamos lembrar e recordar. O
Papa Francisco, em sua mensagem para o quinto dia, né, mundial dos pobres, ele começou dizendo e recordando aquilo que nós encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 7. Sempre tereis pobres entre vós. É o Senhor que nos faz lembrar isto, né? E o Papa traz presente aquela realidade de Jesus em Betânia, na casa de Simão, onde aquela mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume muito precioso derramou sobre sua cabeça. Nós conhecemos o episódio, Judas que se incomodou, mas não estava preocupado, né, com os pobres, mas preocupado com a bolsa, porque dali também, infelizmente, ele tirava de modo não tão belo e tão correto. Então, assim, meus irmãos e minhas irmãs, ao vivermos este quinto dia mundial dos pobres, essa dimensão que, claro, se celebra de modo mais solene, para tomarmos consciência de uma atitude que deve ser cotidiana. Lembrando que é um momento bonito. Os pobres de qualquer condição, nos lembra o Papa, e latitude evangelizam-nos, porque permitem descobrir, de modo sempre novo, os traços mais genuínos do rosto do Pai. Eles têm muito para nos ensinar, além de participar do sensus fidei, isto é, do sentido da fé, nas suas próprias dores, conhecem Cristo sofredor. Então é necessário que nos deixemos evangelizar por eles. Também, a nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica das suas vidas e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. Somos chamados a descobrir Cristo neles, não só a emprestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria de Deus que nos quer comunicar através deles. Então Jesus está ao lado dos pobres para levá-los também à salvação. Assim também nós, ao nos confrontarmos com essas realidades e dificuldades e abrir-nos e a sairmos do nosso egoísmo, também vivemos e temos a possibilidade de um processo de conversão. Que Deus assim então nos ajude a viver tudo isto. Que Deus assim nos abençoe, né, toda a nossa igreja, toda a nossa arquidiocese e assim o mais sincero reconhecimento às mais diversas iniciativas, nas paróquias, expressando essa realidade. Temos a Caritas, com outros trabalhos e outras realidades que encontramos nas nossas paróquias. Que Deus assim nos abençoe, nos faça sermos sempre mais cristãos conscientes, que expressam a fé e que testemunham também de modo concreto, mas acima de tudo, que buscam viver esta salvação que é oferecida pelo Senhor, como uma graça que nos abre sempre para o eterno, mas já aqui na terra, experimentando já estas realidades, não podemos ser indiferentes às necessidades de nossos irmãos e irmãs. Que assim Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.